auxílio e no socorrer de São Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, Criador, Senhor, sempre limitado, iluminais o tempo na sucessão dos dias. Uma tarde que desce, não desça a nossa vida, mas tenha em santa morte a glória prometida. Glória a vós, Pai eterno, e ao Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, agora e para sempre. Sabeis estas coisas, felizes de vós que as praticais. Feliz de quem lê e ouve estas palavras e as põe em prática. Vós, Senhor, vós justos e são retos os vossos juízos, obedeceis as vossas ordens com justiça e com verdade perfeita. O meu zelo me consome ao ver que meus inimigos esquecem as vossas palavras, a vossa palavra é santíssima. Por isso, ama o vosso servo. O pequeno desprezível, mas não esqueça os vossos conselhos. A vossa justiça é justiça eterna, e firme a vossa lei. Tribulação e angústia caíram sobre mim, mas os vossos mandamentos fazem as minhas delícias. A justiça e as vossas ordens regem. Dai-me inteligência para te ouvir. Sabeis estas coisas, felizes de vós e as praticais. Cheguei até vós, Senhor, a minha oração. É a vossa hora e o poder das trevas. Senhor Deus, meu Salvador, dia e noite clamo a vossa presença. Chegue até vós a minha oração, inclinai o ouvido ao meu clamor. A minha alma está saturada de sofrimento. A minha vida chegou às portas da morte. Estou contado entre os que descem à sepultura, um homem já sem forças. Estou abandonado entre os mortos, com os caídos que jazem no sepulcro, de quem já não vos lembrai. E foram sacudidos da vossa mão. Lançaste-me na cova mais profunda, nas trevas do abismo. Desce sobre mim a vossa ira. Todas as vossas ondas caíram sobre mim. Chegue até vós, Senhor, a minha oração. Clamo por vós, Senhor. Clamo por vós, Senhor. Não escondais de mim o vosso amor. Afastaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me para eles objeto de honra. Estou preso, não posso libertar. Meus olhos se apagaram de tanto sofrer. Clamo a vós, Senhor, todo dia, tendo para vós as minhas mãos. Fareis tuas maravilhas pelos mortos. Irão levantar-se os defuntos para vos louvar. Haverá no sepulcro quem fale da vossa bondade ou da vossa fidelidade no reino dos mortos. Serão conhecidas nas trevas as vossas maravilhas, na terra e cimento a vossa justiça. Eu, porém, clamo a vós, Senhor. De manhã a minha oração sobe à vossa presença. Então, me afastai de vós, Senhor. Escondeis de mim o vosso rosto. Passou a vossa ira, e os vossos terrores me aniquilaram. Como vagas me cercaram o dia inteiro, todos juntos caíram sobre mim. Afaste-me, meus amigos e meus companheiros, só as trevas me fazem companhia. Clamo por vós, não escondais de mim o
vosso rosto. Não quem possui bem deste mundo e ouvir seu irmão passar necessidade e fecha o coração, como pode estar nele o amor de Deus? Os filhos não amemos com palavras nem com a língua, mas com a obra e em verdade. Ditoso o homem que se compadece e empresta, o justo deixará a memória eterna. Deus eterno e onipotente, da hora de Tércia, enviaste vosso Espírito sobre os apóstolos, derramais também sobre nós o mesmo Espírito de caridade, para que demos aos homens testemunho fiel do vosso amor, o nosso Senhor. A lei que hoje imponho não está acima das tuas forças, nem fora do teu alcance, está perto de ti, está na tua boca, no teu coração, para que possas cumprir. A vossa palavra, Senhor, é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Senhor, revelaste ao apóstolo São Pedro o desejo de salvar todos os povos, fazer que as vossas ações sejam agradáveis a vossos olhos e se integrem no vosso plano de amor e salvação. O nosso Senhor, não roubes do pobre porque pobre, nem oprimas eles à porta da cidade, porque o Senhor advogará a sua causa e dará a vida aos opressores. O Senhor envia à terra a sua palavra, ordem a nós a sua mensagem. 10 horas da manhã. Desce do céu, não volta para lá, sem terem ligado as terras, nem a haverem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer. Assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, e ter cumprido a minha vontade e realizado a sua missão. E digamos ao Senhor, graças a Deus. Bíblia Nova Vulgata. Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 9. Jesus subiu na barca, atravessou para a outra margem e chegou à sua cidade. Então, apresentaram-lhe um paralítico deitado em um leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico com voz firme e compassiva: Confiança, meu filho, teus pecados estão perdoados. Alguns escribas diziam em seus corações: Este homem blasfema. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais coisas más em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para sua casa. Ao verem isso, as multidões ficaram tomadas de temor e glorificaram a Deus, que concedera tal autoridade aos homens. Ao partir dali, Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa em casa, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e se sentaram com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus diziam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide aprender o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então os discípulos de João aproximaram-se dele e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos frequentemente, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem acaso os convidados do casamento ficar de luto enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha,
pois o remendo repuxa o tecido e o rasgo fica maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda falava, aproximou-se um chefe que se prostrou diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu, junto com seus discípulos. Então uma mulher que sofria de hemorragia, havia 12 anos, aproximou-se por detrás e tocou a orla do seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se, viu-a e disse: Confiança, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele momento, a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, Jesus disse: Afastai-vos, a menina não está morta, ela dorme. Mas zombavam dele. Depois que a multidão foi retirada, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Ao sair dali, 2 cegos seguiram Jesus, clamando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele, e ele perguntou: Credes que eu posso fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou-lhes os olhos, dizendo: Faça-se em vós segundo a vossa fé. E seus olhos se abriram. Jesus os advertiu severamente: Vede que ninguém o saiba. Mas eles, ao sair, divulgaram sua fama por toda aquela terra. Quando eles se retiraram, apresentaram a Jesus um homem mudo, possuído por um demônio. Expulso o demônio, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas, dizendo: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam aflitas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. São João Crisóstomo, obra Homilia sobre o Evangelho de São Mateus. Homilia 29, com ecos das homilias 30 e 30 open quote. São João Crisóstomo, 407, bispo de Constantinopla, doutor da Igreja, foi um dos maiores pregadores da antiguidade cristã. Suas homilias sobre Mateus foram pronunciadas ao povo e ao clero, depois recolhidas por discípulos, tornando-se um dos comentários mais influentes da tradição patrística. Close quote. Comentário patrístico. Síntese teológica e espiritual. Tema central segundo São João Crisóstomo. Open quote. Cristo manifesta progressivamente sua autoridade divina, curando o corpo para revelar a cura da alma, chamando os pecadores para mostrar a misericórdia e preparando a igreja para receber o vinho novo da graça. Close quote 1. A cura do paralítico, o poder de perdoar os pecados. Comentando as palavras de Cristo: Confiança, filho, teus pecados estão perdoados. São João Crisóstomo observa que Jesus não começa pela cura visível, mas pela cura invisível, que é maior. Open quote. Ele cura primeiro aquilo que ninguém vê, para ensinar que a raiz de todo mal está na alma e que o perdão dos pecados é dom próprio de Deus. Close quote. Homilia 29 sobre Mateus. Segundo Crisóstomo, o escândalo dos escribas revela uma verdade profunda. Eles compreendem corretamente que só Deus pode perdoar os pecados, mas erram ao não reconhecer Deus presente diante deles. Cristo, ao conhecer os pensamentos do coração, prova duplamente sua divindade, por ler os corações, atributo divino, por ordenar ao paralítico que se levante, confirmando visivelmente o perdão invisível. Open quote. A cura do corpo é o selo visível da remissão dos pecados. Close quote. 2. O chamado de Mateus. A pedagogia da misericórdia. São João Crisóstomo detém-se longamente no chamado de Mateus, o publicano, pois vê aqui um espelho da economia da salvação. Open quote. Cristo chama o pecador não depois que ele se torna justo, mas para que se torne justo.
Mateus não oferece resistência, não pede tempo, não argumenta. Levanta-se imediatamente. Para Crisóstomo, isso manifesta que a graça precede a conversão e que a prontidão da resposta é fruto da ação interior de Deus. Quando os fariseus murmuram por Jesus comer com pecadores, Cristo revela, segundo o padre, a essência do Evangelho. Open quote. Ele não se contamina pelos pecadores, antes os purifica por sua presença. Close quote. E ao citar quero misericórdia e não sacrifício, Cristo ensina que a lei não é abolida, mas elevada pela caridade. 3. O esposo presente e o jejum futuro. Sobre a pergunta a respeito do jejum, São João Crisóstomo interpreta a imagem do esposo como a presença sensível de Cristo na história. Open quote. Enquanto o esposo está presente, a alegria convém. Quando ele for tirado, o jejum será remédio para o desejo. Close quote. O jejum cristão, portanto, não é legalista, mas nupcial. Nasce da ausência, alimenta a esperança, prepara o coração para o retorno do esposo. A4. O vinho novo e os odres novos. A Igreja em formação. Aqui Crisóstomo oferece uma leitura profundamente eclesial. Open quote. O vinho novo é a doutrina da graça. Os odres novos são as almas renovadas pelo Espírito. Close quote. Cristo não impõe imediatamente todo o peso da vida evangélica, mas educa progressivamente seus discípulos, mostrando a pedagogia da misericórdia divina. A5. Os milagres sucessivos. Fé que toca, fé que clama. Na mulher hemorrágica, nos cegos, no mudo possesso, São João Crisóstomo identifica diferentes expressões de uma mesma fé. Fé silenciosa que toca, fé que clama, fé que se aproxima humildemente. Open quote. Cristo não mede a fé pelo som da voz, mas pelo ardor do coração. Close quote. A ordem de silêncio após os milagres não é medo da verdade, mas humildade pedagógica, para que não se busque o milagre sem conversão. 6. As multidões sem pastor. Compaixão e missão. O capítulo culmina, segundo Crisóstomo, no coração pastoral de Cristo. Open quote. Ele não vê apenas corpos cansados, mas almas abandonadas. Close quote. A compaixão de Jesus prepara o envio, a oração e o nascimento da missão apostólica. A messe é grande porque a misericórdia de Deus excede o número dos operários. Segundo São João Crisóstomo, Mateus capítulo 9 revela um Cristo que perdoa para curar, chama para transformar, espera para ensinar, cura para despertar a fé e se compadece para enviar operários. É um capítulo que mostra a alma do Evangelho, a misericórdia divina em ação, formando a igreja no tempo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual.